Olá! Estamos hoje com mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre relacionamento, de lives, né, sobre relacionamento. Já tivemos a nossa primeira live sobre a importância o papel do namoro e a importância de se fazer boas escolhas. Já tivemos a nossa segunda live, que foi sobre como saber se é a hora de casar e como lidar com os conflitos no início do casamento. E hoje a gente vai falar sobre quando chegam os filhos. Como ser bons pais e assim também ser um bom casal. Não deixar, não se perder durante esse acrescentar de papéis, né? Vou chamar eles maravilhosos aqui agora para entrar. Quem foi entrando? Oi, boa noite, meu amor. Boa noite, tia Laude. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem, né? Boa noite. Tudo bem aí? Hoje tem um ano novo. Gente, vocês que forem entrando, pode enviar essa live para mais pessoas, tá? Para mais pessoas ter acesso a esse conteúdo. Hoje a gente Exatamente. vai falar no início sobre quando chegam os filhos, como ser bons pais sem esquecer o casamento, sem deixar de ser um bom casal. Vou chamar agora a nossa segunda participante maravilhosa. Chama aí, vamos ver. Agora estou esperando ela entrar. Entrou. Boa Olá, noite. Olá. boa noite, Boa boa noite, galera. Bem-vindos vocês que estão entrando aí. Beijo para todo Boa mundo. noite, Elodiane. Bem-vindo à nossa live. E a todos vocês que estão entrando, a todos vocês que estão assistindo agora em outro momento, você também é bem-vindo. Nós estamos nesse momento ao vivo em 20 de 6 de 2022. Mas onde e quando você às estiver, 20 horas. que bom ter você aqui. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de lives sobre relacionamento. Isso. A primeira foi sobre namoro, né? A importância de fazer boas escolhas e o papel do namoro. A segunda foi sobre como saber se está na hora ou não de casar e como lidar com os conflitos do início do casamento. E hoje nós vamos falar sobre o passo seguinte, né? Que é os filhos. E chegou os filhos. E agora, como ter essa adesão de papéis, né? Um papel a mais, sem deixar sem De se ser um perder nos casal, né? papéis. Oi? Sem deixar de ter uma harmonia entre o casal. De ter um casamento legal, Exatamente. né? Primeiramente, para começar sobre esse tema, minha visão sobre isso é que, primeiro, não, filho não salva casamento. Com certeza. Se o filho está num casamento que já está desgastado, então, primeiro cuidar do casamento para depois. Isso, estou falando na questão de filhos planejados, né? Uhum. E depois para o filho. O filho é bom demais e ele, em muitas circunstâncias, vem para trazer bonança para o casal. Mas se já está com problema, a chegada do filho só potencializa os problemas. Aqui, mãe. Põe fone, tá mexendo. Tá mesmo. Eu acho duas coisas, Raiz. Primeiro, filho não salva casamento, eu concordo plenamente com você. E outra coisa, viver no casamento arrasado por causa dos filhos, para criar os filhos, também não é saudável. Ela fala, não, Não mesmo. vamos continuar esse casamento para criar os filhos, né? Nós temos as crianças. Um ambiente de fracasso, de discórdia num casamento, também não é saudável para os filhos. Nem o filho salvar o casamento Casal, e nem nem o os filhos. casamento, manter um casamento para criar os filhos também não é saudável. A pessoa precisa cuidar do relacionamento. Eu penso que marido e Sim. mulher tem que estar sempre cuidando um do outro. Quando os dois estão bem, os filhos vão estar bem. Mas não é viver por causa dos filhos e nem ter filhos para salvar um casamento em crise. São duas coisas que eu penso que são prejudiciais no casamento. Sim, com certeza.
Melhorou o áudio? Melhorou bem. Ah, sim. Primeiramente, num casamento, a gente tem que perceber que é um casando com o outro e não Isso, contra um outro. são duas pessoas, Então, né? tem que ser uma unidade, que a partir dessa unidade vai fazer tudo o que for, todas as fases desse casamento. Seja um filho, seja um bem material que for construir junto, seja um aguentar as pontas enquanto o outro vai estudar, seja deslizes financeiros, seja qualquer coisa, é um com o outro, né? Tanto por bem, as partes boas, quanto as partes ruins. É o que Então, a gente promete quando chegando vai nessa casar, parte, né? A promessa é o é que era para ser. compartilhar tudo que a vida colocar e tudo que a vida retirar. O casamento é isso, é compartilhar tudo que ela der, tudo que ela tirar. Seja positivo Sim, ou negativo, para os dois lados, né? Estar com compartilhando. certeza. E assim, hoje a gente já evoluiu muito, 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 mas assim, ainda temos ainda uma discrepância, uma diferença, e sempre vai ter na questão do tanto que um filho impacta a vida tanto da mulher quanto do homem. Sempre, às vezes, a mulher tem mais essa cobrança e essa dificuldade de separar os dois papéis. Eu estava até brincando com a minha mãe hoje de manhã, falando assim que a mulher, ela demora, às vezes, a se voltar a se olhar como mulher, a viver sua vida como mulher. O homem, ele nunca deixa, né? É. Ele sempre tá ali, vivendo, fazendo as coisas dele, porque não abdica. É natural não abdicar de muita coisa quando um filho nasce. O que você estaria falando, mãe? Essa somatória de muita coisa, às vezes nós mulheres abraçamos muito e puxamos muito a responsabilidade. Porque hoje nós estamos em uma geração, em um momento de ambos, tanto a mulher quanto o homem, estar em busca de suprir as necessidades em casa. Ambos trabalham fora. Só que, infelizmente, nem sempre os homens têm se alertado para isso. Tipo assim, nós dois estamos juntos em tudo. Quando chegamos dentro de casa, estamos juntos também em tudo, né? Nem todos os homens têm acordado para isso. Opa, é nós juntos em tudo, né? Porque aí, se ambos, o casal, se soma junto em tudo, as coisas ficam mais leves. Né? Porque assim, na live passada, nós falamos sobre o início do casamento, os prós e os contras, né? Das compatibilidades e incompatibilidades no início do casamento. Aí vem os filhos, são outros desafios, são outro abrir de ciclo na nossa vida, né? Que se ambos pararem, pessoal, isso aqui é nosso, a responsabilidade é nossa. Tanto lá fora de casa, quanto dentro de casa. Independente se a mulher trabalha fora ou só dentro de casa. Porque desde que ela está trabalhando dentro de casa, não deixa de ser um trabalho também. Né? Mesmo, Com certeza, né? Com certeza. Né? E quando vem os filhos, aumenta ainda mais este trabalho. Então, assim, se o homem entende isso, que ele não vai estar ajudando a mulher, e sim dividindo tarefas com essa mulher, ou seja, automaticamente ele vai estar cuidando do relacionamento também. Porque a partir daí, quando ela sente esse ambiente mais leve, menos cansada, menos fadigada, automaticamente vai ter um cuidado de um para com o outro. Ela vai sentir cuidada nessa relação e automaticamente ela vai ser mais leve para cuidar também deste homem, né? Nessa relação conjugal. Vai ter mais tempo para um cuidar um do outro, que é algo fundamental. Sim. Sabe o que eu percebo que acontece em muitos casamentos quando vem os filhos? É ciúmes do marido. Porque quando você tá um casal, por exemplo, que começa o casamento os dois, curtindo a vida, de boa, de repente, quando chega uma criança no relacionamento, tem muitos homens que não têm maturidade para entender que agora tem uma criança totalmente carente ali, que precisa. E ele, em muitos casos, por imaturidade, o cara quer disputar com o próprio filho dele. Sabe? Atenção, o tempo. Em vez de ser isso que você falou aí agora, de compartilhar, de chegar em casa e falar assim, eu vou compartilhar tudo aqui. Nós vamos trabalhar juntos
na edificação da nossa família, tem crises, eu já atendi muitas pessoas, já ajudei muitas pessoas nesse sentido, com crises de ciúme do próprio filho, porque é claro que vai mudar muito na qualidade do tempo da mãe, do tempo do casal, depois que uma criança chega. E tem que ter muita maturidade para entender isso, né? Em outras situações, já vi muitos casos de o homem falar assim, seu filho, o filho da mulher. Em alguns Filho da minha mulher. É, porque ela fez, assim, vê como disputa, né? Pelo amor de Deus. E não é. Porque, querendo ou não, as pessoas não estão preparadas psicologicamente, elas não se preparam. Eu costumo falar assim, que a gente não planeja, a gente fala o ser humano, né? Quase nenhum planeja a vida, vai acontecendo. Vai casando e vai tendo filho e não planeja aquilo. E a partir do momento que você não planeja, você não está preparado psicologicamente para as mudanças que aquilo ali vai trazer para você. Porque, é lindinho demais um bebê, é a coisa mais fofa, é a alegria da nossa casa. Essa casa está precisando de um bebê, essa casa está vazia, vamos ter nosso bebê. Só que sem saber o tanto de coisa que muda. Exatamente. Porque no momento que é só um casal, chegou, mesmo que os dois trabalhem fora, chegou em casa, a casa tá do jeitinho que eles deixaram, seja bagunçada, seja arrumada, a casa tá do jeito que eles deixaram. Ai, vamos chegar e só dormir hoje? Vamos ver Netflix a noite inteira? Vamos sair um lugar bonito, eu vou de salto, eu vou com a roupa branca e com a minha bolsa bonita e maquiada. E vamos sair uma noite de casal. Vamos ter relações sexuais todos os dias da semana? Vamos, né? Vamos ter todo dia, vamos fazer coisas loucas. Vamos fazer barulho da nossa casa todos os dias, né? Agora, como então, assim, aí não... é uma época de pausar. Não que vai acabar. Não que vai acabar. Mas nós vamos dar uma pausada assim um pouquinho. E essa é uma fase. Sim, só que assim, aí tem gente que quando, entre aspas, dá essa pausada, esquece que a relação pode ser muito gostosa tendo outras coisas. Exatamente. Com certeza. Porque agora não tem isso mais. Agora, não tem mais, agora depois que chega um filho, principalmente no momento recente, não tem mais tempo, disposição. Tudo que o casal vai fazer é quando dá, é quando o filho tá dormindo, ou quando a gente tá descansado, porque quando o filho tá dormindo, a mãe quer dormir também, pelo amor de Deus. Aproveitar esse momento, né? Exatamente. E aí vai, hora que não pode sair para qualquer lugar. E quando sai, a mãe é de rasteirinha ou tênis, bolsa de neném, cheiro de leite. Às vezes vomitada, às vezes recebe um vomitinho, né? Uns vomitinhos aqui, outros ali, que faz parte. Faz parte, que é por uma temporada. Não é, essa fase aí não é uma fase eterna, é uma temporada. Então, vou dizer algo para os homens aqui. Homens, sejam inteligentes nessa fase. Compartilhe com a sua mulher, né? Divide as tarefas aí, que você vai ter uma mulher mais descansada, uma mulher menos estressada, menos nervosa. Você vai ter essa mulher aí mais tempo para você. Olha o bebê. Chega em casa e fala, pode tomar um banho, o jeito que você quiser, vai lavar esse cabelo, que eu vou ficar com o nosso filho. Eu vou cuidar. Se lava, quero você cheirosa. Vou dar uma mamar para você ter um banho relaxante. Aí essa mulher vai ter um banho relaxante, mais demorado, vai vir mais descansada para esse tempo de carinho com o marido, certo? Isso. Então, vamos compartilhar junto, fazer deste momento aí mais leve, porque quando ambos cuidam da chegada desse bebê, dessas crianças, vai ter mais tempo um para o outro, né? E aproveitando aqui, quero só mandar um beijo para Eliana Quintanilha, que está aqui com a gente. Bem-vinda, Eliana. Beijo, que saudade de você. Temos muitas lembranças da nossa juventude, não que estamos velhas. Mas que ambas... Jovens há algum tempo. Jovens há mais tempo, né? Exatamente. Temos aí a experiência de termos filhos, né? Ela é mãe de 2, né? Um rapaz da idade mais ou menos da Raíssa Kelly e a Manuzinha dela, que se eu não estou equivocada, é de 10 ou 11 anos. A menina linda. Então, assim, ela tem aí uma experiência de mãe de adulto e criança entrando na pré-adolescência. Mas, então, e é
profissional, professora que trabalha fora também, então sabe bem do que estamos falando. Então, se o casal, ambos assumir a responsabilidade de dividirem tarefas dentro de casa, terão tempos que sobra para ambos se curtirem, né? E olhem para essa Ô, Arimar, bem-vindo, Arimar. O Arimar lá de Manaus, participando da nossa live. Que bom, meu amigo. Bem-vindo! Oh, seja bem-vindo! Bem-vindo, Que bom te ter Arimar. por aqui. Né? Nosso cliente lá de Manaus. Então, uma relação inteligente cuida um do outro e ambos cuidam das tarefas do cotidiano, certo? Uma relação inteligente não vai sobrecarregar um ao outro, trazer mais responsabilidade um para o outro, e sim ambos dividirem tarefas, ambos dizer assim, aqui é nós dois juntos, né? Eu estou te ajudando. Não, nós dois juntos estamos somando tarefas aqui. Nós dois juntos estamos cuidando da nossa casa, cuidando do nosso filho, né? Fazendo dessa Marcelene, bem-vindo também. não só uma maternidade, mas uma paternidade bem vivida junto, né? Aí, ó, vai sobrar tempo para dar beijinho na boca, para assistir filme. E sem falar também que é muito importante a gente contar com a rede de apoio, né? Todos nós precisamos dessa rede de apoio, né? Tem sogra, tem sogro, tem tia. Vamos usar e abusar do carinho das vovós. Vovó ama tanto. De vez em quando, vovó, ó, tem um garotinho, uma garotinha indo para sua casa aí. Bora despachar essas crias um pouquinho, né? Para quem tem padrinho ou madrinha, bora usufruir disso daí, né? E outra coisa importante. Pode falar, Raíssa. Não, eu vou pagar outro pronto. O senhor quer falar sobre isso mesmo da rede de apoio agora? Não. O ponto que eu ia falar, na verdade, 2 pontos. Um, que aconteceu comigo, que a minha autoestima foi lá no fundo do poço. Foi lá no subsolo do fundo do poço quando eu ganhei neném. Porque eu era uma grávida, né? E eu era assim, magrinha, só que barrigudinha, né? Grávida normal. Quando tirou o neném, que aí a minha barriga continuou quase do mesmo tamanho, só que já não é neném mais, aquilo ali era tudo eu. E aí as roupas minhas normais não servia, as roupas de grávida também ficava feia. Eu não tinha disposição nem tempo para me arrumar, então eu me achava a pessoa mais feia do Brasil. E assim, eu sei que isso acontece com muitas grávidas e com muitas mulheres no puerpério. O puerpério é essa parte de pós-gravidez. E que às vezes pode mulheres... até ter uma depressão pós-parto, e muitas delas. Pode. É muita mudança, a autoestima fica muito frágil. Então, assim, os homens têm que estar atentos a isso aí. Eu já vi muitos homens fazer piadinha, sabe? Que agora o neném pode brincar com esse slime, referindo a barriga da mulher. Gente, esse tipo de coisa é uma época que a mulher está tão fragilizada, qualquer coisa que você fizer ou falar vai ter muito peso, tanto pro positivo quanto pro negativo. Então, assim, essa já é a hora de você valorizar a pessoa que está do seu lado. Mostrar para ela que ela ainda é linda e que ela é além daquilo ali. Exatamente. Então, você é mais do que isso. Olha o tanto que você é maravilhosa. Você é uma mãe maravilhosa. Você cuida tão bem do nosso filho. Se não fosse você, o nosso filho não seria tão cuidado, tão saudável. Nossa, como você está sendo forte. O que eu posso te ajudar? Pergunta para as mães, para as suas esposas, né? Ou namoradas, enfim. O que elas estão precisando de ajuda? Às vezes é uma coisa simples, sabe? Às vezes é coisa pequena. E a segunda coisa que eu vou falar os homens precisam também ser... Não vou nem usar essa expressão, porque eu tenho um pouco de birra disso, mas eu vou falar mesmo assim. O homem tem que ser compreensivo. Mesmo que isso, só de falar que o homem tem que ser compreensivo durante a pós-gestação da esposa dele com o filho dele, me dá um pouco de... Mas mesmo assim, é isso. Por quê? Porque a mulher tá sentindo dor, a mulher é uma que cansa mais, porque ela tá amamentando. Então, amamentar, sair leite dali, cansa. O desgaste diário é mais
é mais desgastante para a mulher. Geralmente a mulher acorda mais à noite, tem casos e casos, mas geralmente é a mulher, então ela já acorda mais cansada. Então, logicamente, ela tá mais indisposta. Às vezes, mesmo o dia que a vovó fica com o neném, ela não quer sair, ela quer dormir a noite inteira. E cabe ao homem saber que isso é uma fase. E que o apoio dele não é apoio, é os dois, né? É o casal que tem que estar forte, porque é o casal que sustenta os filhos. Se um casal não estiver bem estruturado, a família inteira não está estruturada. Então, tem que ter esse cuidado, esse entender que é uma fase, essa não cobrança, né? Ou coisas do tipo assim, ó, nossa, desde que o neném ganhou, o neném nasceu, nós tá quase virgem de novo. Tem que entender, gente. É uma fase que vai isso passar. acontece mesmo. Vai passar. Vai passar. Pode falar, papai. O que eu ia falar é exatamente o que você falou aí. Que, assim, nesse momento, a mulher tá numa fase de fragilidade. Quando ela dá à luz nesse puerpério, primeiro por essa questão de que ela tá se olhando. Por exemplo, na gravidez, ela tá com aquela barriga grande, mas aquilo é lindo. Todo mundo quer passar a mão. É como se ela fosse... Raquel até brinca que é um tesouro em vaso de barro, né? A mãe tá com um tesourinho tão grande dentro. Todo mundo quer passar a mão naquela barriga. Esteticamente, para alguém que olhava e fala assim, gente, mas que barrigona, mas é lindo. E ela se acha linda naquele momento. Mas quando o neném sai, já não tem mais neném lá. Então a autoestima dela cai de uma hora para outra. E esse momento ela precisa do apoio, assim, do companheiro do seu marido, para não deixar a autoestima dela lá embaixo. E o cara entender que aquele é um momento. Ela está cuidando do filho deles que nasceu, é o nosso filho que nasceu. Então a mãe, o corpo dela foi um invólucro para aquela criança, mas ele continua a ser valioso, ela só está no momento de voltar à forma que era antes, e ele tem que ser totalmente um apoiador, um cara que valoriza a autoestima dela nesse momento. E uma outra coisa é a variação de humor nesse momento. Porque durante esse tempo a mãe tem dia que ela chora, tem dia que ela tá desgastada, ela tá querendo só deitar, só descansar, ela tá desgastada emocionalmente. É uma TPM de meses. Esse cara tem que ser muito inteligente para suprir essa mulher. Para estar do lado dela, assim, eu estou com você, nós estamos juntos, é o nosso filho. E estar junto nisso tudo. Entendendo, às vezes tem hora que é só estar do lado, às vezes é hora só dele abraçar, ou dele falar assim, deixa comigo que eu vou cuidar do nosso filho, vou cuidar dele agora, o que eu der conta de fazer, eu vou fazer agora, ou então, cuida dele que eu vou cuidar do resto aqui, e essa parceria, nesse momento, porque esse filho vai crescer, e saber curtir juntos esse momento, que ele é precioso e passa rápido, né? Se você souber, você usar, viver esse momento com alegria, e usar até esse momento para fortalecer o relacionamento. Porque uma mulher que tem esse apoio, que tem essa parceria, nesse momento do que ela passa, de estar junto, falando, eu estou com você, nós estamos juntos, é o nosso filho. Com certeza, esse relacionamento vai sair dessa fase mais fortificado. E esse lar vai ser um lar um ambiente de paz, que essa criança já começa nos primeiros dias de vida receber paz. No subconsciente dele, no inconsciente dele, ele vai crescer no lugar de paz. O amor está no ar nesse lar. E é maravilhoso isso, né? E aí tem um vídeo que tá na internet que é muito lindo, que tem assim, é um vídeo tipo de uma câmera de casa, daquelas de segurança, sabe? Uhum. Aí acorda de noite, assim, aí o pai acorda, levanta e olha pro lado. A mãe tá até emborcada, assim, ó, balançando o neném, balançando. Você vê que assim, que ela tá mostrando dor nas costas. Ele levanta, põe o cobertor nela, aí ele fica de costa com ela, costa com costa, assim, pra ela ter aonde apoiar as costas, pra poder ficar com o neném, porque ela tava no meio da cama sem ter onde apoiar. Aí ele senta lá e firma as costas dele nas costas dela. Tipo assim, ele não tinha muito o que fazer ali, mas o que ele tinha, ele deu. E ela sentiu. Pode não ser, mas para ela fez toda a diferença. E nisso aí a gente vê, porque nesse vídeo, por exemplo, você pega e vai olhar os comentários. Aí você vê que o que faltou para a maioria das mulheres foi o mínimo. Foi o mínimo, exatamente. Porque isso aí é o mínimo que o cara pode fazer. Isso não custa nada para ele. Mas foi importante naquele momento, sabe? O que falta é isso. Aí é o que eu tava falando no começo da live. Tem cara que ele é tão bobo que ele vai dar esse ciúme.
Em vez de ser o apoio, seu companheiro, você fala assim, é nosso filho, nós estamos criando nosso filho. Como o Antônio falou ali agora atrás ali, ó. Tem cara que fala assim, não, o filho é seu. Tem cara que ele não está vivendo esse momento. Ele falou assim, nós estamos criando o nosso filho. Você por 9 meses carregou na barriga, mas agora nós dois vamos carregar no braço, nós dois vamos cuidar dele, nós dois vamos cuidar da nossa criança. E ela vai crescer num ambiente de amor, de paz, de comunhão. Esses princípios vão fazer parte da vida dessa criança, porque ela está vivendo isso desde o princípio. Tem tudo para essa criança crescer com coisas boas no coração, né? Com certeza. Pode falar. E esse cuidado, nesse momento, é muito importante. Esse carinho, esse apoio, sabe, vai fortalecer essa mulher. Porque um homem inteligente, ele não vai olhar para a mulher a partir do corpo. Uhum. Nós somos muito mais do que esse corpo aqui. A nossa relação não pode estar presa em corpos. A nossa relação vai além desse corpo. Uhum. É um elo de almas, sentimentos, amor, aliança. Não é assim que a gente faz aquela promessa linda e maravilhosa lá no altar? Uhum. Né? A gente promete estar junto na dor, na saúde, nas adversidades, na bonança, nas alegrias, na tristeza. Este momento não é um momento de tristeza, mas é um momento de alguns momentos, né, dentro dessa fase de dores, Uhum. né, de oscilações de humores. Então, cabe este parceiro ser um parceiro inteligente, de fazer este momento ser mais leve, né? Fazer dessa mulher mais cuidada, mais amparada, que automaticamente, gente, a gente vai render muito mais. E é outra coisa. Uma mulher Nesse amada, momento, uma mulher que se sente amada, protegida, amparada, ela, meu Deus, essa mulher é uma mulher feliz, meu cara. Rapaz do céu, essa mulher rende, viu? Mesmo no resguardo, essa mulher faz proezas. E agorinha... gente, depende das proezas. Ela não tá falando para as mulheres quebrar o resguardo. Não! Não vem com essa conversa de quebrar resguardo, não. Não, mas as nossas proezas aí não é quebrar resguardo. Mas as nossas proezas têm vários sentidos. Uai, nossa! Outra coisa, mamãe. Mesmo que a fase depois dos filhos é uma fase de pouco sexo, vamos dizer assim, não precisa ser uma fase de pouco afeto. Exatamente. Carinho Exatamente. tem que ter o tempo inteiro, gente. Ó, pode beijar. Passou ali, ó, dá um beijo, um carinho. Você tá linda. Nossa, tá cheirosa. Eu já te falei que você fica linda. Vontade de ser esse bebê aí. Ó, marido, faz esse bebê dormir e fala assim, olha, acho que você tá muito cansada. Vamos banhar junto? Quem sabe? Vou te fazer uma massagem. Uma massagem embaixo do chuveiro. Por mais que seja rapidinho. Gente, massagem salva vidas. Exatamente. Ó, tudo é questão de inteligência. Né? Nesse puerpério aí, tanto a relação pode ficar mais fortalecida, quanto a relação pode, a partir daí, trazer um desgaste. E abalar. Abalar e haver separação. Né? A Helena agora falou sobre isso. Muitos desgastes, muitas separações começam ali a partir das frustrações desse puerpério. Né? Não tendo este apoio, este respaldo, essa mulher sai desgastada, cansada, frustrada nesse puerpério aí e leva talvez sentimentos mal resolvidos para a vida, né? Então, assim... Sim, é igual eu estava falando com a senhora antes, que o bebê, igual assim, tem gente que fala que meu casamento tá meio ruim, vou ter um filho que vai melhorar. Gente, se o casamento estiver ruim, se um filho vem, ele pode piorar o casamento. Se já estiver ruim, pode piorar. Se o casamento já for bom, tem tudo para melhorar mesmo. Agora, e não é salvação, não. Mas quando os dois querem, né, também. Quando o casamento é bom, mesmo quando os dois não querem, se o casamento tá bom, ele vai chegar e vai se trazer alegria. O problema é que as pessoas não entendem que quer usar o filho na hora errada, né? Para vir salvar. Não vai salvar.
E nem, Exatamente. e nem salvar e nem A manter. criança já nasce com esse peso, pelo amor de Deus, a criança já nasce com o peso de manter o casamento dos pais. Aí, Salvador da pátria. Tá doido. É um peso que ele não pode carregar, né? Deus que me livre. Outro ponto que eu acho interessante, importante, 2 pontos. Primeiro, não conversamos antes, casamos sem conversar, o que já não é o que é para ser. Então, e também não planejamos esse filho. Acabou de vir, acabamos de descobrir que estamos grávidos. Então, gente, vamos conversar já sobre como vai ser a criação dessa criança. Não vamos discutir sobre qual criação que a gente vai seguir na cara da criança, não. Um querendo ser mais rígido, o outro mais liberal, um que quer pôr de castigo, o outro que quer só acolher. Não, entre em um pão de castigo, o outro vai lá e tira. Não vamos dar telas para o nosso filho até os 5 anos. O outro, quando o neném tá da barriga, ele comprei um tablet para o nosso filho. Né? Assim, tem que conversar, porque senão isso aí, essa divergência de mente, de criação de filhos, também é uma coisa que dá, assim, muitos problemas, muitas brigas, muito desgaste conjugal. Os pais precisam ser parceiros na criação, né? Porque a criança também, mesmo. Ela percebe. A criança, se ela perceber que ela tem apoio de um lado e do outro não, ela começa a tirar proveito. Porque a criança, ela vai querer tirar proveito disso. Pede a mãe não deixa, ela vai lá e pede o pai, e aí ela vai criar uma atrito entre o casal até, porque ela tira proveito, ela sabe quem deixa, ela já é esperta demais. Ela quer o negócio, ela sabe quem deixa. Não que a criança seja manipuladora, um ser que manipula. Não, é uma criança que ela só é criança, mesmo, né? Ela só é criança. E ela quer satisfazer os desejos dela. Então ela vai, se os pais não são parceiros, ela só vai achar o lado que é mais conveniente para ela. E às vezes vai gerar, dentro do casamento, dentro do casal, uma discórdia, porque, tipo assim, o pai, você falou agora da tela, ou do doce, por exemplo. A mãe não quer que esse menino coma doce antes do almoço. Mas aí ela nem fala com a mãe caladinha, vai lá, pai, me dá um doce. Aí o pai vai lá, não, toma aqui, filha. E aí tá comendo doce, quando a mãe vem, fica com raiva. Mas eu já falei pra você, não, mas tadinha dela. Ela que tá com vontade de comer um doce, mas não é agora, depois ela não almoça. Então começa aquela encrenca entre o casal. E a criança tá nem aí, ela queria comer o doce dela, tá de boa. Claro. Só que se os dois são parceiros, os dois vão trabalhar juntos. Pode gerar, isso aí pode, tanto pode ser a criança não tá nem aí, pode comer o doce dela, porque antes não é premeditado. Mas como isso aí é um problema dos pais e não da criança, exatamente. A criança tá só sendo criança, quem tá sendo irresponsável e que tá falta de comunicação aí tá sendo os pais, a criança pode desenvolver um sentimento de culpa pela briga dos pais. E de responsabilidade pela paz da casa. O que não é responsabilidade dela. É falta dos pais, da maturidade dos pais para ser parceiros também na educação. Assim como a gente falou que no princípio, quando a criança nasce, ser parceiros no cuidado, à medida que cresce, ser parceiros na educação. Falar a mesma linguagem, ser companheiros também na educação da criança, também na forma como vai lidar. Essa parceria tem que fazer parte da vida do casal. Isso, uma coisa que eu acho interessante é porque, assim, hoje, depois de adulta, né? Eu sei que vocês divergiam em muitos pontos da nossa criação. Hoje eu sei. Mas na época eu achava, assim, que vocês dois combinavam em tudo. Na questão da minha criação mesmo. Na educação. Porque sempre era assim, ó. O que seu pai falou? Você pediu pro seu pai? O que sua mãe falou? Sempre é assim, quase que até exagerava, que pede pro seu pai, pede pra sua mãe, pede pro seu pai. Mas... se sua mãe deixar, eu deixo. Não, se seu pai deixar, eu deixo. Aí ficava assim, quase uma dancinha. Mas é essa parceria, né? De vocês dois falar a mesma língua. De vocês dois, do casal, nós dois falávamos a mesma língua. A gente discordava longe de vocês. Sim. Longe de você, principalmente por nossa filha. Hoje eu sei, né? Hoje eu vejo que, tipo assim, que tinha momentos que um ou outro não concordava com o que estava sendo feito. Só que na época eu não sabia. Exato, mas é exatamente isso. Beijo. Quando você era criança, por exemplo, eu e sua mãe discutia dentro do banheiro. Você ficava lá no quarto, a gente discutia caladinho, baixinho. E graças a Deus a gente nunca trocou ofensas. As nossas discussões nunca foi de falar de baixo calão,
nunca foi de agressão, nunca foi de gritar, né? Só mostrava a língua. Nem, nós dois discutíamos dentro do banheiro e você nem sabia. Gente, foi brincadeira, A tá? gente divergia sobre assuntos, mas você não sabia, né? Você não conseguia. Nós morávamos no fundo da casa da minha sogra e a minha sogra nunca soube que a gente brigava lá. Que a gente A gente discutia. dormia no mesmo quarto. A gente dormia no eu e mesmo vocês. quarto e você não sabia. Mas nossas discussões, as nossas divergências, elas eram bem baixinhas dentro do banheiro. A gente trocava ideia, a gente discutia sobre a ideia. Nunca ferimos um ao outro. A gente nunca se feriu. Nunca mexeu no pessoal do outro. A gente falava sobre as nossas ideias e, graças a Deus, Deus nos deu essa condição de caminhar assim, né? Sem falar palavras que hoje a gente carrega mágoa lá de trás, carrega sentimento. A gente conseguiu ser parceiro também nisso, na criação sua, e depois vieram suas irmãs, depois você já tinha 8 anos, né? Pode dizer, mãe. E algo que é fundamental, porque nem sempre o casal vai concordar, às vezes, com a forma um do outro. No total, estou dizendo no total, quanto à educação dos filhos, né? Então, assim, nunca discordar um do outro junto do filho, junto da criança. Que é algo fundamental. Você não concordou, você discordou de algo, achou algo que excedeu, não fale na hora. Espere. Depois, no seu momento, eu achei que naquele momento ali você excedeu, tal, poderia ser assim, assim, assado. Para não tirar a autoridade um do outro, porque, olha, criança é muito inteligente, muito mais do que nós juntos. Se eles perceberam ali uma discórdia, uma divisão de pensamento, é óbvio que ele vai pender para o outro lado. Mamãe, porque o papai falou. Ou então, papai, minha mãe, não sei o quê, fala lá com a minha mãe, vê se o senhor convence ela. Entendeu? Assim como nós também, né? Se você vê uma parte que te favorece, claro. Se uma empresa tem um gerente, tem 2 gerentes e um te favorece, você vai sempre nele. Você vai sempre procurar fazer amizade com ele. Vai pedir pra ele, né? Sempre vai ter o que é mais legal, e isso é ruim porque acaba colocando o outro como carrasco. E às vezes não é. É só um que tá puxando a disciplina mais um pouquinho, né? Então, assim. Então, se você não. Outro ponto. Se você não. Não, pode fechar. Se você não concordou com algo, tanto de um lado ou do outro, depois conversa sobre. Acho que naquele momento você excedeu, tal. Vinícius, será que não pode se pegar mais leve aqui ou acolá e tal? Os dois, mesmo, pode ter sua discordância quanto à educação dos filhos. Ou então, achei que você foi muito leve, achei que você passou pano, você podia ter falado mais firme com ele. Tudo nos bastidores. Tudo nos bastidores. Né? Vai, discute a relação lá no quarto, lá no banheiro, onde tiver que discutir a relação. Não é que você tem que passar pano em tudo. Não, a gente tem que conversar sobre tudo. Porém, tem coisas que é desnecessário falar diante dos filhos, né? Vamos conversar longe. Não achei que você, naquele momento, você cedeu demais, ou então acho que você excedeu ali também, né? E é importante conversar sobre tudo, tanto na relação quanto na educação dos filhos, porém, não precisa ser diante das crianças, né? É verdade. Com certeza. Uma coisa que eu acho assim que acontece muito também é que o casal ele se volta tanto para maternidade e paternidade e vamos cuidar do nosso filho, e assim, tanto o pai quanto a mãe, às vezes se sentem culpados de tirar momentos só do casal. Isso acontece muito, assim, até frequente, assim. De vamos sair só nós dois? Nossa, mas tadinho do neném. Como que eu vou deixar o neném tão apegado na gente? Meu Deus, uma noite. Gente, não faz mal para os filhos você deixar ele com os avós, ou com uma madrinha, ou às vezes até com uma babá de confiança. Às vezes você tem rede de apoio, mas pode contratar uma babá de confiança, porque você tem indicação. Para passar uma noite, eu digo assim, para você sair junto com seu marido, conversar sobre outra coisa que não seja os filhos. Precisa. Se sentir bonita, sair com um salto que você não vai precisar andar com o neném, então pode usar um saltinho, ou fazer a maquiagem que você gosta, ou usar uma roupa branca, uma roupa de uma cor que não vai sujar com o pezinho do neném, que tá correndo no chão, depois sobe no colo da mãe. Então, assim, é um momento para você
descansar, ser adultos de novo, sair como Cultivar. a mulher, sentir mulher. Vamos ser um casal de novo, vamos fazer uma coisa legal, só nós dois. Um lugar de adultos, tanto para bebês quanto para criança pequena. É importante ter uma rotina, tipo, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, para poder tirar esse momento do casal, os dois juntos. Os dois saírem ainda, cultivar esse momento de casal. Com ainda certeza. ter assuntos que não seja só sobre os filhos. Exato. Ainda demonstrar admiração, Claro, do homem para a mulher, da mulher para o homem, como mulher. Não só te vejo como a mãe dos meus filhos, não. Como o pai dos meus filhos, ele é um ótimo pai. Gente, isso é ótimo. Isso é uma qualidade que tem que ser vista demais. E tem que ser, assim, excelente essa qualidade, tanto para a mãe quanto para o pai. Mas não é só isso, gente. Tem que ser visto como um ótimo... Parece que estava dando eco. Tem que ser visto como um ótimo pai, uma ótima mãe, mas ainda é a minha mulher, é o homem, né, com quem eu casei e tal. Pode continuar fazendo o que fazia antes. Com certeza. Eu acho que não só quando sai, mas quando estão os dois em casa também. Por exemplo, a menina dormiu, cultiva um momento, os dois. Sua mãe deu um probleminha ali no dela aqui, né? Deu, papai usou. A Rafaela tá lá ajudando ela. Então, assim, não só... Ixi, ela saiu. Saiu, ela deve entrar de novo aí. Aí, então, não só quando sai, mas no momento em casa também. O neném dormiu, vamos cultivar o nosso momento, vamos ter o nosso romantismo, vamos viver como casal também no meio a isso. É igual você falou, porque é muito importante o cara ser um bom pai. Mas nenhuma mulher é feliz com um bom pai. Ela é feliz com um bom pai, mas que seja um bom marido, que seja um amante, né? Um namorado. Claro. Porque, chegou de volta, bem-vinda. Então, não é ser um bom pai só, é ser um bom marido, é ser uma boa mãe, mas ser uma boa esposa, ser parceiros, companheiros, ser amantes, mesmo criando os filhos, porque ser um bom pai é imprescindível, mas não é só isso, né? Gente, foca nessa palavra, serem bons amantes. Porque eu vi já, assim, antigamente eu via um povo falando assim, não, isso eu não faço com a minha mulher, não. Eu respeito ela. Ele é a mãe dos meus filhos. Falando de coisas da sexualidade mesmo, falando de sexo. Não, eu não faço isso com a minha mulher, não. É a mãe dos meus filhos, eu respeito ela. Cara, respeito não é por aí. Desse jeito aí, você respeita a sua mãe. Não a mãe dos seus filhos. A mãe dos seus filhos você respeita tratando bem, não falando mal, não sendo agressivo nas palavras, não fazendo nada escondido, não sendo um cara sacana. Agora, se é inconsciência entre os dois, galera... Se respeita não fazendo coisas que ela não quer. Mas eu acho que relacionamento sexual é algo construído dentro do casamento. O casal constrói, o casal fala sobre. O casal tem que ter essa intimidade de falar sobre o que gostou, o que não gostou. Sobre fantasia, sobre o que quer, sobre o que não quer. Aí o respeito cabe nisso. Quando eu quero algo e ela não quer, eu respeito a minha esposa. Depois que tem filho, continua ativo, gente. Continua ativo, aí. O respeito é exatamente não agredir e não forçar uma barra de algo que só eu que quero. Porque relacionamento sexual é construído entre os dois. Vamos conversar sobre isso? Vamos ser claro, ser leve, ser um assunto leve, porque é para os dois, é prazeroso. Não é uma mulher servir o marido, nem o marido servir a mulher. É os dois se servirem desse relacionamento, desse momento maravilhoso que é o sexo. E conversar sobre isso. Porque tem que ser bom para os dois. Você tem que construir isso para que seja algo maravilhoso para os dois, não seja um peso. Né? Tem mulher que ela sente um peso quando o cara tá excitado aí, ai meu Deus, aí vem ele, aí já começa a ficar com dá bolo no estômago, dá medo, porque agora pronto. Por quê? Porque na verdade ela carrega peso dentro de si, de servir o cara. Ou não é isso. Inclusive, papai, eu acho que a gente pode fazer uma live aqui falando sobre sexualidade do casal. Legal, é bom falar sobre esse assunto, eu acho bom. Tem cara igual você falou também, ó. Camisinhas. Tô brincando. Tem cara, por exemplo, que você falou. Brincadeira, gente. Tem cara que ele é assim, ele vai fazer apenas algo
vamos pro papai e mamãe com a mulher dele, mas ele vai procurar uma prostituta, um amante pra fazer estripulias. Por que a mulher dele, às vezes, ela tá querendo aquilo também, ó? Faltou o casamento Mas aí começar, ele o acha casal que isso é começar. falta de respeito. Pois é, e respeito. Aí, e trair não é falta de respeito, não. Pois é. Aí ele fala, aí ele não faz as coisas com a esposa porque quer respeitar e trai. Ou com um amante ou com uma prostituta que seja, né? E talvez a mulher queira, né? Talvez a mulher queira aquilo também. Seja algo que os dois podem construir. E talvez eles podem desenvolver uma sexualidade saudável, alegre para os dois, prazerosa, que os dois chamam atenção, construir esse ambiente e manter o respeito, ué. Porque né? A mulher não é baixa porque ela realiza as fantasias, não. Tem cara que é assim. Ele sente a mulher, essa mulher é muito baixa, ela parece uma prostituta. Parece por que parece uma prostituta? Ela é a minha esposa, ela pode, as fantasias que ela quer, todas as fantasias que ela quer, se eu também quero, são maravilhosas para nós dois. Exatamente. Agora tem cara que acha que a mulher tem que ser só papai e mamãe e pronto, porque as mulheres da rua é que é as mulheres para isso. Aí ele vai atrás de outras. E tá deixando de viver dentro de casa uma coisa maravilhosa para os dois, não é? Então, construir essa sexualidade e manter esse ambiente, mesmo com os filhos pequenos, mesmo sem sair, escolha um dia da semana para tirar esse momento, é imprescindível. Mas e nos outros dias? A gente continua a ser casal, ué. Criou, pegou junto, abraçou o filho, pôs para dormir, agora vem cá, deixa eu te dar um beijinho, vem cá, vamos tirar um momentinho nosso aqui. Se ela tá cansada, não, pode dormir. Eu vou cuidar de você para dormir, mas vai ter um momento que ela vai estar descansada. Porque assim, tem um problema que muitos casais enfrentam, e é uma reclamação recorrente das mulheres, é que o toque só vem na hora do ato sexual. Uhum. Ou às vezes uma brincadeirinha ali, a mulher tá lavando a vasilha, o cara passa, pega uma palpadinha na bunda dela, alguma coisa desse sentido, dá um tapinha, brinca. Isso não quer dizer que dali mais tarde vai ter alguma coisa. Mas vai estar só aceso o clima entre eles, né? O clima do casal tá aceso. Uma chaminha ali. A questão é que nós temos que aprender isso no cotidiano, nutrir, regar a relação como um jardim, né? A goa, sabe? Põe uma sementinha, põe uma adubinho. Isso independente se vai acontecer algo ou se não. Independente. Né? E às vezes, porque no geral, o casal às vezes acaba voltando muito para os filhos, esquecendo um do outro. Então, assim, é fundamental saber que os filhos vêm, eles vêm para somar e não para tirar algo. Eles vêm para somar. Aí é importante a gente contar com essa rede de apoio, vez ou outra, porque quando as crianças ainda estão assim muito dependentes de mamar, de horários para fazer dormir, vamos contar com a rede de apoio da vovó, do vovô, dos tios, e naquele momento, naquele dia da semana, não sei se uma vez, duas vezes, não sei, e ambos nutrir um ao outro, né? Cultivar essa relação. Isso tanto com palavras, com ações, com carinho, com atitudes, cuidar da nossa relação. Porque, assim, a relação a única relação que não... Como que eu digo a palavra? Que ela não se desfaz, ou melhor, eu me passou a palavra... É uma relação mais profunda, é a relação de marido e mulher, mas ela não é com laço de sangue. Exatamente. Exatamente. Então, assim, é a relação que precisa ser nutrida. É a mais íntima, essa é a palavra. É a relação mais íntima que existe, que a gente torna assim uma só carne, mas é a relação que mais precisa ser nutrida no cotidiano, né? E isso a gente não pode assim deixar porque os nossos na chegada dos nossos filhos, isso venha roubar este tempo de nutrição. Né? Nós precisamos nutrir um ao outro, desse cuidado, cuidar um do outro, né? E é muito importante, isso é fundamental. É o que a Marcelene falou aqui, ó, falar um pro outro sobre o que você gosta. É muito importante, não ficar esperando que o outro adivinhe. Isso aqui é interessante em tudo, não é só na área sexual, em tudo no casamento, no relacionamento. O que você gosta, ser transparente. o que não gosta.
Casamento tem que ter essa, além da nudez de corpos, essa nudez de alma. De falar, de ser transparente um pro outro. Para você, E é uma para você nudez ainda saber. mais profunda, né? Mais profunda. Você, essa é uma intimidade que o casal precisa ter. Nudez de alma não é para qualquer um. O casamento saudável e maduro, ele tem que ter essa nudez de almas. Eu me expor para o outro. Eu consegui até colocar as minhas fragilidades e não ser rejeitado. Um casamento saudável é onde eu consigo ser eu mesmo sem ser rejeitado. Mas é ser amado e apoiado até nas minhas fraquezas, até nos meus erros. Esse casamento é saudável. É o que nós falamos na outra live sobre preparar para o casamento. Se alguém me conhece com todas as cargas que eu carrego e quer ficar do meu lado, investe nesse relacionamento. E dentro do casamento é isso também. Sabe, eu consegui ser eu mesmo, falar sobre o que eu gosto, sobre o que eu quero, e a pessoa do meu lado ser alguém que me apoia, ser alguém que me aceita, ser alguém que me dá suporte, que está do meu lado. Né? Então, ser transparente, ser essa nudez de almas é fundamental num casamento saudável. Ter essa liberdade, Com né? certeza. A liberdade talvez não tenha em lugar nenhum, mas ter ela dentro do seu casamento é maravilhoso. Ó, tem algum tempo atrás, um comentário aqui. Do Arnaldo. Algum tempo atrás, é do Arnaldo. Lembro de um conselho do pastor Wagner. Não sei se vai lembrar, mas você falou que temos que construir com equilíbrio tanto o relacionamento de pai e filhos e de marido e esposa. Exatamente, Arnaldo. Eu penso exatamente isso. Ao mesmo tempo, né? A gente saber se relacionar com nossos filhos, porque a gente vive hoje, eu, o Arnaldo, a gente já vive um tempo em que nossos filhos cresceram, né? O Arnaldo já está na minha frente um pouco, porque os filhos dele já até se casaram e foram embora. Eu, graças a Deus, minhas filhas ainda estão dentro de casa, mas eu penso que já não está tão longe, né? As 3 estão namorando. Então, não sei. Eu saí, mas eu voltei rapidão. Vocês não ficaram com saudade. Mas eu digo sempre uma coisa, desde muitos anos, acho que o Arnaldo já ouviu falar isso. É uma coisa que eu quero sempre, que minhas filhas, quando forem embora, elas sintam saudade dos anos que elas viveram conosco. Elas possam ir embora não porque quer sair da nossa casa, mas porque encontrou alguém por quem elas escolheu, vale a pena elas sair, elas conviver a vida delas, mas elas vão sair deixando saudade. Vão sair sentindo alegria de ter vivido aqui, sentindo saudade da vida aqui dentro da nossa casa. Eu sempre esperei isso, né? Não que elas saiam e falem assim, eu quero casar para sair daqui, porque eu já vi muitos casos de filhos e filhas, principalmente, que se casam com o primeiro que aparece para se ver livre de uma casa, de um ambiente de terrorismo, de um ambiente pesado na casa dos pais. E aí acaba assim embrenhando em outro casamento desestruturado, porque ela viveu dentro de um ambiente de muita dor, de muita aflição, de muita cobrança às vezes, de muita opressão, e ela sai daquele ambiente e acaba entrando num casamento desestruturado, em outro ambiente de opressão. E acaba tendo filhos que vão crescer. É uma bagunça. E ela vai ter filhos que vão crescer nesse ambiente de opressão. Né? Como é que é? Por que acontece? Assim, vira uma cascata, uma bola de neve. Vira uma cascata. E é muito triste isso, assim, né? Sim, porque pode acontecer tanto assim, quando os filhos crescem num ambiente estressante, num ambiente que não é de paz. Uhum. Aí casa correndo para fugir. Então, esse casar correndo para fugir, qualquer lugar, qualquer um é melhor do que tá ali. Uhum. Então, escolhe mal escolhido, sai só para fugir de casa. Então, aumenta grandemente as chances de entrar num relacionamento abusivo, num relacionamento ruim. E o que pode acontecer também, que na psicanálise a gente estuda isso, que às vezes uma pessoa vive uma realidade tão ruim, vê os pais sofrendo, que aí lá no casamento dela, às vezes é um casamento bom. E ela sabota aquilo ali, porque no inconsciente dela tem aquela questão assim, ó, se os meus pais não foram felizes, eu também não mereço ser. Eu não mereço mais do que os meus pais. Então acaba fazendo coisas pequenas e se sabotando, vendo defeito onde não tem, vendo uma coisa pequena como sendo gigantesca. Por quê? Porque ela quer de alguma forma fazer aquilo ali. Ela não merece, não tá bom demais para eu merecer isso aqui. É então, inconsciente, mas acontece, né? É inconsciente, mas acontece. Aí a Eliane Quintanilha disse que passou por isso. Respeito. Casou, depois frustrou, separou. Me dei foi mal, segundo ela. Coitada, né?
A vida é essa, né, Eliana? Infelizmente. Acontece. Mas ainda bem que Deus é um Deus de segundas chances, de terceiras, de A quartas, de vida. quintas chances, né? E Deus nos dá na vida a oportunidade de recomeçar sempre, de Exatamente. reerguer sempre, né? A gente, quando está vivo, vai tendo sempre novas oportunidades de aprender com os erros e começar de novo, né? De aprender com aquilo Sim. que a gente passou. E é muito bom isso, quando você consegue aprender com seus erros e sair mais maduro lá na frente. E fazer, Com e certeza. começar de novo e começar melhor do que antes, né? Espero, Eliane, que você tenha se dado bem, né? Tenha saído com experiência e esteja mais feliz hoje e consiga ser cada dia mais feliz, né? Nós temos Coisa boa. chances sempre. A vida após o divórcio, a vida A boa vida, depois do com divórcio certeza, também, né? em muitos casos, tanto para ambos os casos, não só para um dos dois, os dois que são Nos divorciados, dois casos. o casal tem expectativas, Uhum. dá para ser bom depois. Não é que divorciou, seja qual a idade. E não carregar culpas nunca, na né? velhice, pode ser viver coisas novas ainda e viver o amor mesmo. Desistir Sem carregar jamais. Desistir jamais. Há sempre um dia novo. Há sempre um dia após a noite. Há sempre boas expectativas e novas experiências após uma noite frustrada, né? Um dia de sol após uma noite sombria. Então, as nossas experiências, elas não devem vir apenas para nos ferir, as experiências ruins, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Já diz a Bíblia. A Bíblia já fala isso, velho. Em Salmos. Às vezes você chora um pedacinho da manhã também, mas é lá pro meio-dia você ri. Exatamente. O importante é chegar o momento da vitória. Exatamente. E uma hora chega. Nada é... E acontece, a gente tem que aprender também. Nenhuma dor. Eu tava conversando com a minha mãe essa semana passada, eu acho, e falando na época que eu divorciei também. Na época, quase todo mundo que divorcia sai assim, achando a maior vítima do Brasil, né? Que é Ninguém sofreu tanto quanto eu, que eu vou sofrer o resto da minha vida. Não, eu pensava assim, tanto é que até que eu respondi na caixinha de perguntas do meu Instagram, que um dos medos que eu tinha era de nunca mais ser amada, de nunca mais ter uma família. Eu com 22 anos, com medo de nunca mais ter uma... Começando tudo ainda. Não, um neném. Então, assim, eram os medos. Hoje eu olho para trás, graças a Deus, eu identifico muito do que eu preciso melhorar para o meu próximo relacionamento. É igual eu falo assim, que eu até converso com minha mãe, falei assim, ó, eu nunca mais quero divorciar na vida. Então, eu quero pegar o que eu aprendi o máximo para não acontecer isso de novo. Tanto na hora de escolher, quanto na hora de lidar com tudo. E eu acho então, importante, assim, nesse sentido, a gente, para a vida, não carregar culpas de nada, mas trazer aprendizado, sabe? Até com relação a Deus, tem gente que se sente imundo, às vezes, diante de Deus. A Bíblia nos fala de Deus como um Deus de perdão. A história, por exemplo, do filho pródigo, Jesus está falando para as pessoas que o ouviam sobre o amor de Deus. Aquele cara que fez tudo errado, que ele jogou tudo fora. O que tinha que fazer errado, ele fez. Ele não tinha mais por onde errar mais que aquilo. Mas quando ele volta pedindo, pai, deixa eu ser pelo menos um empregado seu, porque eu estou sofrendo mais, eu fiz tudo errado, fiz cagada, tô lá, acabei com tudo lá fora. Mas quando ele chega lá, o pai dá um abraço. Ô, meu filho, que bom que você voltou, vamos fazer uma festa. Deus está sempre assim conosco. Deus não guarda ressentimentos e não cobra da gente nada. Deus está sempre pronto a oferecer o abraço, o perdão. Perdão é o que Deus nos oferece sempre. E perdão é o que a gente tem que se oferecer, a oferecer para nós mesmos sempre. Ainda que eu errei, não carregar esse peso, não carregar essa culpa. Mas recomeçar é preciso isso. Ninguém recomeça enquanto não se perdoar. Exatamente. Enquanto não tirar aprendizado, né? Você não precisa carregar culpa de nada. Primeiro com Deus, que é o nosso Pai. Então, se o meu Criador, o meu Pai, já me abraçou e me perdoou, então agora eu vou seguir em frente. Vai ter gente que vai falar? Vai. Não se preocupe.
Se preocupar demasiadamente com a opinião dos outros é complicadíssimo, porque sempre vai ter alguém querendo nos ferir, sempre vai ter alguém querendo derrubar a gente, sempre vai ter alguém querendo apontar os nossos erros. Até um erro lá de trás, alguém vai te definir pelo seu erro. Aí você cometeu um erro lá 10 anos atrás, há 15 anos atrás, há 5 anos atrás, você encontra alguém que ela vai apontar o dedo para você. Porque as pessoas nos definem pelos nossos erros. Mas Deus nos ama por quem a gente é. E um erro não define a gente. Então, não carregar isso dentro de si. Não carregar na vida, você caminhar na vida, carregando um erro como se aquele erro te definisse lá atrás. Não, se aproxime de Deus e encontre perdão. E aí, a partir disso, viva a sua vida como quem foi perdoado, como quem não carrega mais nenhuma culpa. Só carregue lá de trás o aprendizado, a experiência que te dá maturidade, para que você recomece de cabeça erguida, com o coração tranquilo. O meu pai já me abraçou, o meu Criador já me perdoou, e diante dele não há nenhuma memória, nenhum registro dos meus erros, mas ele está comigo. Então, se as pessoas me criticarem, que diferença faz? Eu tenho que carregar o meu coração em paz, porque os meus erros não me definem. Eu não sou o meu erro. Eu sou uma pessoa que vai aprender, que vai crescer, que vou evoluir, que aquele erro lá atrás só me fez fortalecer. E aí eu posso recomeçar. Entrar em novo relacionamento, entrar em uma nova fase, entrar em uma nova vida, sempre. Isso não é só no relacionamento, é profissionalmente, é espiritualmente, nos relacionamentos amorosos, até no nosso relacionamento com nossos filhos. Se eu errei, eu posso voltar atrás e fazer tudo novo. Né? Essa semana eu vi um homem que nós conhecemos, morreu. Ele estava com crise, com relacionamento com várias pessoas na sua vida. A um deles ele conseguiu chamar e pedir perdão, mas os outros não deu tempo. Para que você ficar esperando leite de morte para reconciliar com as pessoas, para poder resolver problemas? Não carregue essas coisas. Sempre se livre da culpa e sempre procure resolver as coisas, né? E comece de novo com alegria, comece de novo com a paz na alma. Eu não sou o meu erro, eu não sou os meus problemas. Vou aprender e vou caminhar de novo com paz no coração. Porque a culpa nos limita, essa culpa nos prende. Quem vive com culpa, nos trava. Quem carrega com culpa vive limitado, vive travado. E Deus não nos deu. Então por que a gente tem que estar preocupado com as pessoas? Se Deus já não me culpou, se Deus já me perdoou, por que eu tenho que estar preocupado com alguém que me aponta o dedo? Os homens, tem gente que é cruel, que ele vai estar sempre te definindo pelos seus erros, mas não caminhe na vida assim, preocupado com isso, né? Sim. E é muito engraçado, porque assim, no geral, a gente tem mais dificuldade de perdoar a gente do que de perdoar os outros. Exatamente, Sendo que era pra gente ter mais, assim, facilidade, porque ninguém te conhece, ninguém sabe seus motivos, seu passado, sua história, o que te levou a agir daquela forma como você, ninguém. Uhum. É só você, e você ainda tem dificuldade de se perdoar, sabe? E aí, por a gente, né, a gente acaba agindo de certas formas por culpa. Aqui, ó, o Arnaldo colocou aqui, ó, vocês conhecem minha história, já me falaram que eu podia falar, como é que é? Já me falaram que jamais eu podia falar de coisas que errei. Fiz outra pergunta. Então, estou servindo ao Deus errado, porque o Deus que eu conheço nem lembra mais. Exatamente, Arnaldo. Para Deus, você é um filho amado que não tem... Se alguém falar assim, eu usei do Arnaldo, se falar com Deus, ele vai fazer... não lembro. Joguei no mar do esquecimento, né? A Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento. Então, ele não se lembra mais. Fala assim, dos seus pecados não se lembrará mais. Deus não tem na memória os nossos pecados, ele tem na memória o que Jesus fez por nós. Nós somos filhos amados de Deus. Exatamente. E que maravilha isso, né? Os nossos erros não vão nos definir jamais. A gente vai passar por eles, aprender com eles e caminhar a vida. Seguir a vida em paz. Mas se você continuar carregando os seus erros, você vai ficar sofrendo, limitado, e às vezes se prendendo, às vezes se sabotando, até como a Raíssa falou aqui, ó, por causa de erros que você ainda carrega, de falta de perdão para você mesmo. Você às vezes se sabota por falta de se perdoar. Por falta de você entender que aquilo passou, você vai aprender com seus erros. Quando se arrepende e deixa, a Bíblia fala sobre isso lá em Salmo, parece. Quem esconde Salmo mesmo, quem esconde suas transgressões nunca prosperará.
mas quem confessa e deixa alcança misericórdia. Isso já lá no Antigo Testamento, o Senhor falava sobre isso, né? Imagina a graça de Deus sobre nós. Quando você joga isso fora, você alcança misericórdia. E o perdão é algo maravilhoso que Deus nos oferece. Perdão a gente sempre oferece para quem não merece. Então, para mim, principalmente, perdão você só oferece para quem não merece. Porque quem merece Se não precisa. merecesse, Quem merece não não tava precisa, né? precisando. Então, não espere alguém merecer, não é isso. Perdão não é para quem merece, perdão é para quem não merece mesmo. Então, para mim, até nos meus piores erros, eu preciso estar sempre me perdoando, entender que Deus me ama assim, Deus me perdoa assim. E qualquer pessoa também aprenda a perdoar sempre. Porque quando você não perdoa, na verdade, outra pessoa também, o peso fica maior com você. Quando você carrega amargura no coração, quem está envenenado é você. Eu sempre digo uma frase seguinte, que guardar amargura no coração para outra pessoa é como você beber veneno esperando que o outro morra. Quem está envenenado é você, meu amigo. Quem está envenenado é você se você não perdoar. Quando você guarda amargura, guarda ressentimento no coração de outra pessoa, define as pessoas pelos seus erros, você é quem está contaminado. Você é quem está envenenado. Então, é jogar esse veneno fora e ser leve, ser cheio de paz, né? E caminhar na vida. Exatamente. A gente deu uma fugidinha do tema. Deu, porque acabou entrando aí, né? Mas é isso mesmo, vai conversando, vai entrando pro outro lado, vai virando, né? Mas tá tudo certo, tá tudo dentro. Mas foi uma fugidinha boa. Tá tudo Foi certo. uma fugidinha boa, tá tudo certo. Mas na verdade, até pro relacionamento, porque tem casais que estão perdendo a vida conjugal porque estão guardando a amargura do casamento, porque se feriram. Porque, na verdade, em todo casamento a gente vai se ferir. A gente é humano. Fala coisa que não deve. Oi? Faz coisa que não deve. Fala o que não deve. Em todo casamento a gente fala coisa que não deve, faz, às vezes no impulso. No impulso, na hora de raiva, você fala um trem que nem queria. Porque, como você falou outro dia para nós aqui, acho que foi hoje ou ontem, que na hora do medo e da raiva, a pessoa trava, ele não raciocina com equidade, ele não raciocina com facilidade. Então, às vezes, ele faz um trem de forma irracional. Ele fere, ele fala. No medo e na raiva, no estresse, é ativado o modo luta ou fuga. Uhum. Então, a pessoa já tende a fugir daquilo que está acontecendo, ou ela tende a lutar, ou seja, agressividade, vai para cima, age com, né? O importante é nós estarmos abertos a sermos retratados, né? Isso. Reconhecer, voltar atrás, né? Porque a nossa vida é uma eterna evolução, um eterno crescimento, principalmente nas relações. Principalmente. Então, assim, a partir do momento que eu paro e falo assim, opa, acho que aqui eu pisei na bola. A gente precisa disso, sabe? Se reconhecer, sabe? Pedir perdão, ó, me ajuda. Nós estamos juntos. Nós não somos aqui adversários. Nós não somos adversários. Nós estamos evoluindo juntos. Nós estamos crescendo juntos. A caminhada é nossa. Nós estamos numa vida para vivermos comungados. Vivermos unidos um com o outro, crescendo um com o outro, aprendendo um com o outro. E não uma disputa. Nós não somos rivais na relação. Para ver quem é que tem mais razão, quem é que vence no orgulho. Não. A partir do momento que eu quero ferir o outro, que eu quero jogar culpa um para o outro, quem ainda tem um prejuízo com isso? Sou eu. Sou eu. Sim. Estou deixando de ter benefício dessa relação. Né? Então, a partir do momento que eu invisto, que eu me dou, que eu dedico para essa relação, é automático a reciprocidade. Né? Vai vir também. Então, assim, é importante nós alertarmos para isso e não jogarmos essa responsabilidade para o outro, porque a responsabilidade de fazer dar certo é nossa. É nossa. Isso tanto na relação dos dois, quanto na relação familiar, que é a partir dos filhos. Né? Porque, às vezes, nós somos muito levados a jogar essa responsabilidade de fazer dar certo para o outro e não buscamos para nós. Porque a relação é nossa, né? É nossa. Se eu erro, é de responsabilidade minha reconhecer. Isso não vai fazer de mim menor
parar, epa, me desculpe, eu errei, vacilei aqui, Uhum. né? Onde podemos melhorar? Vamos sentar, vamos resolver isso. Agora, nós não estamos aqui Exatamente. numa briga de egos, numa disputa de egos. Quem é que tem mais razão, quem é que fala mais. Bora pensar, sentar e vamos resolver. É deixar de ter razão para fazer o funcional, né? E já diz alguém que não Sim. tem nada mais cruel do que um ser humano com razão. Exatamente. O ser humano com razão é a pessoa mais cruel que existe. Porque quando eu tenho razão, tem até o ditado, eu me lembro das pessoas falarem antigamente, já ouvi muito isso, dizendo assim, ó, quando eu tô errado, até o menino me corrige. Mas quando eu tô com razão, quando eu tenho razão, ninguém, eu não baixo a cabeça pra ninguém. O problema é Ninguém que eu me tenho para. razão sempre. O problema é que eu tenho razão sempre. Então, não existe ninguém mais cruel do que um ser humano com razão. Razão, é verdade. Com certeza. Voltando muito pro tema aqui, da questão de como não deixar de ser um bom casal quando vem os filhos, Uhum. é importante manter a individualidade do casal, ter coisas que curtem fazer sem os filhos, porque igual o senhor falou, o senhor mais o Arnaldo, que tá chegando na fase que os passarinhos tá voando do ninho, né? Vamos dizer Exatamente. assim. Que os filhos já estão adultos, e querendo ou não, gente, a família começa só o casal e termina só o O casal. casal. Não, vai chegar uma fase quando os filhos voarem, casaram ou estão adultos e estão tendo seus próprios rolês, Inclusive, eu acho que esse é o assunto da nossa próxima live, não é? Nós vamos falar semana que vem sobre isso. Como conviver num casamento quando os filhos já foram embora, depois que eles bateram o asa do ninho, né? Como lidar com o ninho Com essa vazio. síndrome do ninho vazio, né? Voltou a ficar só o casal de novo. Exatamente. Mas agora já não é aquele Porque se não casalzinho, for né? construída agora, exato, porque se não for construída agora, vai ficar mais difícil. Não é impossível, nada é impossível. Nada é impossível, mas agora é o momento de construir, né? Dificulta. Se você não pegar agora e ir construindo essa individualidade, vai chegar um momento que vai entrar em crise. Peraí, o que eu sou além de mãe? O que eu gosto além de ser mãe? O que eu gosto? O que eu faço quando eu não tô com meus filhos? Né? O que eu falo quando, a não ser problema dos filhos com meu marido? Tem que... Porque senão muitos casamentos acabam, né? Infelizmente tem casamento que perdeu a intimidade depois dos anos. Aquela intimidade que se tinha, viveram anos juntos, em vez dela aumentar com os anos, ela vai diminuindo. Vão se tornando célebres desconhecidos dormindo no mesmo quarto. Vidas diferentes, já não tem mais uma vida em comum, já não são mais dois em uma só carne. Né? Porque essa questão dois em uma só carne, existe a comunhão, mas existe a individualidade. É viver ao mesmo tempo a coletividade e a individualidade dentro de um mesmo relacionamento. Cultivar isso é importante, saber cultivar isso, né? É importante. Exatamente. Estamos agora com 1h15 de live. Tá na hora de terminar, né? Vocês querem dar alguma consideração final? Quero agradecer vocês que fizeram parte hoje, que assistiram aqui, que estiveram conosco até aqui. Obrigado por fazer parte. Se você achar que esse assunto, que essa live, ela vai edificar alguém, então compartilha com alguém. Depois ela vai ficar salva no meu feed, no feed da Raíssa. Compartilhe com alguém, envie para alguém, coloque seu aviãozinho para alguém poder ouvir. Quem sabe você conhece alguém que pode ser edificado com essa palavra. Se você entrou do meio para frente e não ouviu tudo, volta lá, assiste de novo, participe com a gente. Essa live vai ficar salva, né? Vai ficar salvo, então vai ficar no feed da gente lá. E convidar você a continuar fazendo parte, viu? Toda segunda-feira nós estamos batendo papo aqui, conversa de pais e filhos, de pais e filha, né? Ou de pai e filha. A minha esposa está participando desse mês, mas às vezes não sei se ela vai participar de todos, mas eu estou muito feliz de ter você nesse bate-papo nosso também. Né? Obrigada. Prazer é meu. E espero que a gente possa edificar muitas vidas. Nosso propósito aqui não é outro a não ser contribuir com você de alguma forma, para que você ouvindo possa ser ministrado de alguma forma, de palavras que possam ajudar você de alguma forma. Obrigado por nos assistir, obrigado por estar por aqui. Mamãe? Então, lembrando sempre que dentro da relação existe o nós e existe também o eu dentro dessa relação. Então, vamos cuidar do nós sem esquecer do eu.
né? E eu cuidando do eu, o outro está cuidando do nós também. Então, né? Não deixe que a rotina abafa este relacionamento. Não deixe que as coisas venham ser varridas para debaixo do tapete. Então, assim, vamos cuidar dessa relação sendo nossa relação, minha responsabilidade, é nossa responsabilidade fazer dar certo. Conversar sobre tudo sem picuinha, mas querer conversar para resolver, para somar, para contribuir, né? Não falar, pensar, colocar no outro o peso da responsabilidade de fazer dar certo. Não, vamos fazer o possível, no máximo, de a gente ser transparente. Não querer ser um enigma dentro dessa relação o tempo inteiro. Ele que adivinhe, ele que perceba o que está acontecendo. Não, vamos fazer dar certo. Não vamos ser um enigma dentro dessa relação. Vamos ser alguém que contribua com clareza e que conversar sobre tudo, mas sem fazer dessas conversas virar palestrinha ou trazer um desgaste. Vamos fazer de tudo para que se resolva, ambiente leve, sabendo que tudo nessa vida passa. Essa maternidade com as crianças, quando vêm os filhos, esse momento de doação para os filhos não vai ser eterna, é apenas temporário. Vai passar, né? Tem como, sim, a gente cuidar dos nossos filhos e cuidar um do outro, né? Cuidar deste ambiente com diálogo, valorização, contar com a nossa rede de apoio neste momento, quando as crianças vêm, que é o vovô, que é a vovó, bora cuidar um do outro, voltar um para o outro dentro dessa relação, né? Tendo transparência, cultivando com leveza o ambiente. E nas saídas, quando sair de alma tranquilinha e não lá fora ficar preocupado com o que ficou lá em casa. Porque aí não adianta também. Assim, eu quero agradecer a todos vocês que participaram aqui. Esse assunto é um assunto muito importante e é também uma base para a nossa próxima live, né? Com certeza. Para o próximo tema que a gente vai falar. Esse mês, como é o mês dos namorados, as lives estão sendo todas sobre relacionamento. Mas quem acompanha a gente aí vê que toda segunda já tínhamos lives de conversas de pai e filha. Então a gente está continuando e vai continuar aí. Obrigada a todos que entraram. Você pegou pela metade, volta aqui e assiste de novo. Pode enviar para outra pessoa, pode salvar para ver depois, pode comentar e curtir. Isso ajuda muito a gente, viu? Agora chegamos naquele momento top. Vamos tirar uma selfie, né? A gente vai fazer aqui uma pose. Você tira um print e marca a gente nos seus stories pra gente repostar. Coloca o que você achou, escreve lá nos seus stories. O que você achou? Essa live foi boa. Essa live foi mais ou menos. Só que se você falar que foi mais ou menos, eu não vou repostar. Mas se você falar que foi boa, eu reposto e meu pai e minha mãe também. Muito obrigada, gente. Segunda-feira que vem a gente está de volta. E segunda-feira que vem vamos falar sobre como lidar com o ninho vazio. Nessa live da próxima eu vou mais ouvir do que falar. Porque o meu ninho ainda está com o passarinho bem pequeno. Então a gente vai ouvir mais esses dois maravilhosos aqui com quem eu tenho uma honra de dividir aqui essa tela, né? Maravilhosa, sempre tá com meu pai aqui, eu agora com a presença da minha mãe também. Duas pessoas que eu admiro demais. E com certeza ninguém esquece a risada. Falaria... Que bom! Com certeza eu não estaria aqui com eles falando de relacionamento se não fosse alguém que eu admirasse nessa área. Então, e vocês que estão assistindo, se não fosse vocês, a gente não teria para quem tá falando aqui, né? Também, exatamente. A gente estaria falando só entre nós três. Então, muito obrigada e até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Obrigado, JP. Nossa,